sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Por aqui nós lemos a palavra de Deus e procuramos viver segundo os ensinamentos de Jesus, sempre procurando aplicar e entender a nossa geração, o nosso tempo e os desafios que nós enfrentamos como cristãos. No quadro de hoje, eu quero conversar com vocês sobre o capítulo 1 do livro de Neemias. Carol, por que você vai ler esse livro? Bom, porque ele tem tudo a ver com avivamento, que é um dos principais assuntos aqui no canal, e com o mês que nós entramos de Páscoa, mês de Nissan, como está relatado lá nas Escrituras, quando o povo de Israel, por meio da ordem que Deus deixou, celebra a Páscoa, a saída do Egito. E para nós cristãos que acreditamos em Cristo, seguimos o Evangelho de Jesus, nós temos a Páscoa como celebração da ressurreição do Filho de Deus. No terceiro dia, Cristo ressuscitou e está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, o que tudo isso tem a ver? É isso que nós vamos começar a conversar por aqui. Vamos ler o relato pessoal do copeiro do rei da Pérsia, que recebeu de Deus um chamado de trabalhar pela reconstrução dos muros de Jerusalém. No capítulo 1, nós vamos ler aqui esse primeiro momento, o despertar de Neemias para os problemas que estavam acontecendo. Mas eu não quero adiantar nada aqui, não. Eu quero ler com vocês o capítulo e depois trazer algumas lições, algumas coisas que eu tenho aqui pensado com os meus botões e com o Espírito Santo, que eu acho muito pertinente para nós. Vale ressaltar que estes vídeos nada substituem o seu momento com Deus, o seu devocional, as suas orações. Convido você a fazer a sua leitura, deixar o seu comentário, deixar a sua curtida, falando aí, compartilhando como tem sido a sua experiência com Deus com relação à leitura do livro de Neemias. Então vamos lá. Vou ler primeiro, como eu falei, e depois a gente pensa um pouquinho sobre o capítulo. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Qual é o mês de Quisleu? Para nós aqui pega novembro e dezembro. Metade de novembro, final de novembro, metade inicial de dezembro. No 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Vamos lembrar aqui quem é que morava ou aonde se passou outra história na cidadela de Suzã? A história de Esther. Nós temos ali um protagonismo do povo hebreu, lá com o rei da Pérsia, Xerxes I, na cidadela de Suzã. Muitas coisas aconteceram lá. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os seus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Uma pausa aqui, Neemias na sinceridade, né? Rasgando aqui o verbo com Deus, falando, a gente está errando muito. Versículo 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para habitar o meu nome.
Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido e encontre misericórdia diante desse homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Primeiro de tudo, recapitulando aqui, como nós conversamos no vídeo anterior, é uma leitura em primeira pessoa, ou seja, nós estamos falando aqui de um diário, do relato de um homem, de uma testemunha que viveu essas experiências. Por isso que está sempre falando eu, fiz, orei, jejuei. Então, aqui está bem próximo de nós. Neemias, um homem, contando a sua experiência de oração, de clamor e intercessão pelo povo. Coloquei aqui algumas coisas importantes para a gente pensar um pouquinho. Primeiro de tudo, gente, Neemias perguntou. Neemias se importou com Jerusalém, com a sua terra natal, com o povo de Deus, com o seu povo. Neemias, ele estava interessado e preocupado em saber como as coisas estavam lá. Vocês vejam, ele era copeiro do rei, ele vivia no palácio, vivia na presença do rei, servindo ele. Então, se a gente pode dizer assim, entre os judeus, era um dos que tinha o melhor estilo de vida, estava no mais alto convívio do rei, das lideranças, os banquetes, estava tudo bem se a gente olhar dessa forma. Mas Neemias não deixou de se preocupar com o seu povo, com a sua origem, com a sua parentela. E isso aqui já é, para nós, um exemplo muito, muito bom e importante. Neemias não esqueceu de quem ele era e do que estava acontecendo na sua terra. Segundo ponto, a partir daí, ele ficou sabendo do que estava acontecendo. Abriu-se então, diante de Neemias, para Neemias, uma demanda, uma necessidade. Neemias, ele entendeu e soube, por meio do seu irmão, que as coisas não estavam bem, não estavam legal. E eu não sei vocês, mas quando eu li isso, eu lembrei de outro momento que algo semelhante aconteceu. Se você for ler lá no livro de Êxodos, bem no comecinho, você tem uma passagem específica da qual é relatado por Moisés que o povo clamou a Deus diante de tanto sofrimento, da subjugação do faraó. O povo clamou e Deus ouviu as orações do povo e se lembrou da sua aliança. Então o povo estava sofrendo, estava sendo subjugado, escravizado, estava difícil. Ele orou, clamou e as orações subiram aos céus e Deus enxergou aquilo. Então nós podemos pensar dessa forma. Neemias estava atento e gostaria de saber o que estava se passando e ele ficou sabendo. Então, a partir dali, algo aconteceu com o coração de Neemias. Ele poderia ter virado e falado, oh, que situação, né? Que coisa chata, seguido a sua vida. Ele poderia, sabe, não ter ligado ou então de alguma forma ter deixado isso para lá. Mas não foi o que ele fez. O que foi que Neemias fez? Segundo os seus próprios relatos, ele chorou, orou e jejuou. Não, peraí. Neemias, ele chorou por questões que nem eram dele, que não era ele, nem ele que estava passando. Vocês entendem isso? Ele se importou com a dor do povo de Deus. Ele pranteou, ele jejuou, ele se absteve de alimentos, ele se dedicou a Deus. Aquilo tocou Neemias profundamente. E ele se moveu em direção a Deus, colocando diante do Senhor essas questões que ele tomou conhecimento. Quem também nos lembra um exemplo parecido, que ficou sabendo de problemas do povo, que vivia sua vida muito bem, obrigada, mas que decidiu não ficar aquém da situação? Quem vocês acham? Que nós já conversamos aqui no canal. Esther. Esther estava lá, linda e maravilhosa, ao lado do rei, rainha, desfrutando da melhor fase da vida dela, e fica sabendo, por meio do seu tio, o que
Amã havia decretado com relação ao povo de Israel. E ela jejuou, gente. Então nós temos aqui um padrão, certo? Nós temos aqui um padrão diante de Deus quando a situação não está boa. O que o povo fazia? O que o povo de Israel fazia? Pranteava, orava, jejuava, vestia pano de saco, colocava cinzas sobre a cabeça. Eles chamavam a atenção de Deus. E foi o que Neemias fez. Ele não seguiu a vida dele, ele não deixou para lá, ele não disse cada um com os seus problemas. Ele sentiu profundamente por descobrir e saber que as coisas não estavam bem para o povo de Israel. E eu trouxe aqui para vocês, antes da gente encerrar a nossa conversa de hoje, alguns pontos importantes sobre a oração de Neemias, que nós podemos dizer que neste capítulo é um baita exemplo de intercessor. Olha só, o intercessor, gente, primeiro de tudo que a oração é para todos nós, todo cristão é chamado, Jesus ensina, fecha a porta, ore ao Pai que está em secreto. Oração faz parte da nossa vida. E a intercessão tem aqui umas características muito interessantes, levando em consideração este lugar de clamor, de prantear por causas terceiras, se colocar na brecha, clamando por questões que vão além do nosso próprio umbigo. Então vamos ver aqui o exemplo de Neemias, o que ele falou com Deus, vamos relembrar o que ele colocou diante do Senhor, como Neemias se comportou para ter tido sucesso diante de Deus. Vamos lá, a primeira coisa que eu coloquei é que ele reconheceu a grandeza de Deus. Neemias adorou. Olha só que interessante. Na oração que nós lemos aqui, Neemias deu crédito a Deus. Falou, o Senhor Deus grande, temível, o Senhor Deus poderoso. Neemias está reconhecendo o Deus de Israel, ele está adorando ao Senhor. Segundo ponto, o que ele fez? Ele confessou os seus pecados e os pecados do povo. Neemias rasgou o verbo, como a gente conversou. Ele foi sincerão. Olha, Deus, pecamos contra isso, contra isso, contra isso. Nós erramos com o Senhor. Falhamos. Não teve meia conversa, tentar dar um somebody love em Deus, passar panos quentes, ignorar. Não. Neemias, ele foi no cerne da questão. Ele entendeu e ele estava compreendendo aonde o povo havia errado para estar passando por tudo que estava passando. E ele se colocou diante de Deus nesta sinceridade, falando, olha, eu errei, a minha família errou, o teu povo errou, a gente não guarda aliança, a gente não tem guardado os teus mandamentos, as tuas ordenanças, os teus decretos, aquilo que a gente se comprometeu a fazer, nós não estamos fazendo. Sinceridade. Mas aí logo em seguida o que ele faz? Ele lembra, bem entre aspas, ele lembra Deus da sua aliança. Então olha só, primeiro Neemias se coloca no seu lugar, na humildade, reconhecendo a grandeza de Deus. Depois ele confessa os pecados diante de Deus e ele lembra a Deus da aliança, da própria aliança que o Deus Criador estabeleceu com o povo de Israel. Eu vou ler aqui para vocês do versículo 8 ao versículo 9. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. O que Neemias está fazendo aqui? Ele está falando assim, Deus, olha para nós e cumpre o que o Senhor mesmo prometeu. Não porque somos dignos, não porque merecemos, não porque há faculdades e atributos em nós para isso, mas porque o Senhor é Deus de palavra. Resgata-nos, como se Neemias estivesse falando isso. Tem misericórdia de nós. Restaura-nos.
traz de volta o teu povo dos lugares distantes, do exílio, de volta para Jerusalém. Sabe o que Neemias está pedindo, gente? E aqui é o cerne da questão. Ele está pedindo um despertamento espiritual, um renovo, um recomeço para o povo de Israel. Neemias sentiu profundamente o que Deus com certeza deveria estar sentindo quando via a sua cidade amada daquele jeito. Neemias, gente, levou sobre si um fardo de oração, de intercessão e clamor. Não só pela sua vida, pelos seus problemas, pelas suas questões, não, mas por todo o povo de Israel. Enquanto ele podia estar lá, aproveitando a vida no palácio, ele estava, na verdade, chorando diante de Deus, sentindo as dores do povo e do próprio Deus diante da situação de Jerusalém. Que coisa linda, que exemplo maravilhoso, gente. Nós podemos tirar aí de conduta. Neemias foi um grande intercessor, um grande reformista. Mas como que começou tudo isso? Começou na oração. Começou com Neemias pegando para si a dor do povo, vendo que as coisas, sabendo, tomando ciência de que as coisas não estavam bem e assumindo este lugar de clamor, de intercessão diante de Deus. Deus, lembra-te de nós, da tua aliança com o teu povo. Muda-nos, transforma-nos, por amor ao teu nome, por quem tu és, não por quem nós somos, porque nós falhamos, nós erramos. É basicamente isso. E por último, na sua oração, olha o que ele fala. Ele pede a bênção de Deus. Como é que ele falou aqui mesmo? No versículo 11, olha só. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. O que ele está falando? Ele está pedindo assim, Deus abençoa os meus passos e que os meus movimentos e as minhas ações em relação ao rei da Pérsia sejam bem-sucedidos. Move o coração deste homem para que eu possa cumprir o meu propósito, para que eu possa fazer a minha parte, porque nisso aqui, gente, eu já posso imaginar que havia ali alguns vislumbres no coração de Neemias do que ele deveria fazer, do que ele iria fazer, que nós veremos no próximo capítulo. Então, o que ele está pedindo? A bênção de Deus. E eu quero deixar aqui uma lição para vocês diante dessa oração, deste comportamento de Neemias, que foi muito semelhante ao comportamento de Esther. O que nós podemos aqui tirar de especial de tudo isso? E tem algo que grita aos meus ouvidos que eu queria compartilhar com vocês, essa inquietação, para que você pense aí no seu coração e ore ao Senhor. Eu deixei aqui uma pergunta para nós. O que nós temos feito diante dos problemas pessoais, os nossos problemas pessoais, e os problemas que a gente tem visto na igreja? Das notícias que têm chegado aos nossos ouvidos, muitas vezes de problemas de pastores, pastoras, lideranças, problemas sérios, a queda de pessoas que são referência, ou coisas que precisam ser mudadas, que nós enxergamos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Talvez na sua comunidade você tenha entendido, muitas coisas precisam ser diferentes. Como a gente tem se comportado diante das faltas, dos problemas e das necessidades, antes de mais nada, começando nas nossas vidas pessoais e trazendo para o convívio na nossa casa, na nossa família, na comunidade que a gente faz parte, na nação brasileira, a igreja de forma geral. O que nós fazemos? Porque segundo o exemplo de Neemias, o primeiro passo, e muitas vezes, porque Deus permite que nós tomemos consciência dos problemas, o primeiro passo disso tudo é a oração. É prantearmos. Não existe, agora trazendo para os nossos dias, trazendo para o assunto de avivamento, por exemplo.
Não existe uma transformação, uma reforma, uma mudança sem que haja tempo de oração, de dedicação a Deus, de clamor, de prantearmos diante de Deus e confessarmos diante do Senhor os erros que nós estamos vendo. É a partir daí, deste lugar que eu entendo que Neemias ocupou, que ele, gente, se tornou resposta para o problema que ele tomou ciência. Aonde começa então, Carol? É na nossa reclamação? É na fofoca? É na murmuração? É lançando palavras de maldição com relação ao cônjuge, com relação ao seu pastor, a sua pastora, os seus líderes? Não é deste lugar. Qual é o lugar onde nós verdadeiramente teremos sucesso e nos tornaremos resposta para a nossa geração, para o nosso tempo? Qual é o lugar? Lugar de oração. Onde Deus vai dividir conosco, o Espírito Santo vai colocar sobre nós um fardo de intercessores, de pessoas que se colocam diante de Deus para fazer ele lembrar, né, entre aspas, mas para trazer de volta a questão para o coração de Deus. Olha, Deus lembra de nós. E é nesse processo que o próprio Espírito nos desperta a viver que nós vamos nos tornando respostas para os problemas que nós enxergamos. E aí a gente sai do campo da murmuração, onde nada pode ser feito, e nós entramos no campo da ação, da relevância espiritual, da resposta de Deus para a sociedade e para a geração dos nossos dias. E é deste lugar que eu convido você a estar e a servir a sua casa, os seus filhos, o seu cônjuge, servir a sua comunidade, do lugar de quem se importa verdadeiramente e que sai da sua zona de conforto, se necessário, para clamar e interceder e chorar por lágrimas que não são nossas. Então a pergunta é, Deus, pessoalmente falando, eu aqui, você aí, nós nos colocando diante de Deus falando assim, Deus, aonde é o meu lugar de oração e de intercessão? Mostra-me para que eu possa orar, clamar, interceder e desta forma contribuir e colaborar com o avanço do reino de Deus, ao invés de nos tornarmos pedra de tropeço, ao invés de atrapalharmos aquilo que Deus quer fazer na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. Eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você a enxergar melhor os caminhos necessários de resoluções, de vida prática, sair do campo das ideias, da reclamação, da estagnação espiritual e adentrarmos um estilo de vida onde as coisas fluem verdadeiramente. Carol, como as coisas fluem na vida? Como eu posso viver transformação? Começando do lugar de oração. Não há transformação, olha só, não há transformação nessa conjuntura aqui que Neemias vai viver, que aconteça no mundo natural sem antes ter acontecido espiritualmente. Essa dimensão de mudança, de renovo, de avivamento, de despertamento espiritual só acontece a partir de um lugar de intercessão, de clamor e a partir do mundo espiritual. É lá que nós vencemos, gente. É no mundo espiritual que nós lutamos as nossas guerras, que nós vencemos as nossas batalhas e avançamos com o reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem lugar que nós iremos pisar com os nossos pés, levando o reino de Deus, que se concretize, sem que antes nós tenhamos ido espiritualmente para este lugar. Como eu posso ir espiritualmente para um lugar? Intercedendo, orando, ligando, desligando, abençoando, repreendendo, sempre segundo a orientação do Espírito.
Isso é um ponto importante. Não vamos ser tolos e abrir a boca e sair falando coisas das quais a gente não sabe. Mas o estilo de vida de oração do cristão nos proporciona essa maturidade. O Espírito nos conduz por lugares espiritualmente falando para que a gente interceda. E sempre tem a ver com o nosso chamado, com o nosso ministério. A lição Master Blaster que eu queria deixar para vocês hoje é esta, com relação ao vídeo de hoje. Oração. Nós precisamos ir para o lugar de oração. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.